Você que está ouvindo este audiolivro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like clicando no gostei. E aperte o sininho ativando todas as notificações, e assim você vai ser avisado sempre que um novo conteúdo for postado por aqui. 12. Era estranho ir à praia sem que Noah estivesse por perto. E também era meio estranho voltar até a casa para preparar um sanduíche na hora do almoço e ver June sentada sozinha, lendo um livro à beira da piscina, sem Matthew ao seu lado. E então nós nos sentimos um pouco mal ao vê-la assim, já que estava tão sozinha, e decidimos passar algumas horas nadando na piscina em vez de ir para o mar. E acho que ela ficou feliz com a nossa companhia, mesmo que tenha simplesmente ficado ali sentada, tomando limonada e lendo um livro de mistério. Foi mais ou menos por volta das 7 horas que decidi que deveria começar a me arrumar. Lee contou que os rapazes do time de vôlei lhe disseram no dia anterior que as pessoas provavelmente só começariam a chegar depois das 8 da noite. "E aí, já está pronta?" perguntou ele pela 29ª vez na última meia hora. Sim, eu estava contando. Já eram 15 para as 8 e eu ainda estava tirando as roupas das gavetas, sentindo-me bastante indecisa enquanto tentava escolher alguma coisa. Eu não achava que seria tão difícil escolher algo para vestir. Afinal, será que todas as garotas estariam de vestido? Será que eu pareceria uma idiota completa se aparecesse com um short e uma blusinha? Ela, escolha alguma coisa de uma vez. Você realmente se importa tanto com isso? Bem, não, mas é que... Mas é que o quê? Dei de ombros. Não sabia exatamente por qual motivo estava sentindo tanta dificuldade para escolher a roupa que usaria. Eu já havia prendido o cabelo com uma trança que descia por cima de um dos ombros e estava maquiada. A única coisa com a qual eu ainda tinha dificuldade era com a roupa. Um short. Decidi com firmeza. Eu iria usar um short. Revirei a montanha desordenada de roupas que havia brotado em cima da minha cama e no chão à minha volta, em busca do short jeans escuro e desgastado. Em seguida, peguei a primeira blusinha que meus olhos avistaram, que por acaso era uma blusa mais folgada cor de creme, com apliques florais em renda ao redor do decote. Certo, estou pronta. Vai fazer frio. Lee me lembrou. Ah, certo, eu disse estalando os dedos. Peguei também um moletom cinza com capuz e um zíper na frente, que estava largado por cima do travesseiro. E logo depois enfiei os pés nas minhas sandálias. Lee riu baixinho e se levantou de onde estava deitado na cama, atravessado sobre o colchão com os cabelos quase encostando no chão. Estava usando uma calça caqui escura e uma camiseta branca, com um moletom com capuz exatamente igual ao meu. Inclusive, o meu pertencia a Lee, na verdade. Mas eu vivia roubando aquela peça por ser incrivelmente confortável, e ele acabou comprando outro. Vamos lá, então, disse ele, enlaçando o braço no meu. Já estão de saída, garotos? Disse a mãe dele quando passamos pela sala para sair pela porta da cozinha. Aham, respondemos ao mesmo tempo. Certo. Bem, divirtam-se. Mas tomem cuidado. Ela já havia desfiado um manual de recomendações, dizendo para não aceitarmos bebidas oferecidas por outras pessoas, não perdermos as nossas bebidas de vista, não ficarmos bêbados demais, sobre o quanto aquele ambiente podia ser perigoso e para ficarmos juntos o tempo todo. Era como se nunca tivéssemos ido a uma festa antes. Que horas vocês acham que vão voltar? Não sei, disse Lee. Acho que não muito depois da meia-noite, mas não precisa ficar nos esperando. Ela nos encarou com um sorriso que indicava que não seria capaz de fazer isso. Vocês dois acham que vou conseguir dormir enquanto vocês estão em uma festa na praia? Mas já faz anos que Noah vai a essas festas, lembrou Lee. Eu conseguia ouvir o toque sutil de indignação em sua voz, como se estivesse chateado por sua mãe não o deixar fazer as coisas que Noah sempre fez. E daí? Disse June, rindo um pouco. Nunca consegui dormir até que ele estivesse de volta em casa. Houve um silêncio que durou alguns momentos, e então Lee disse: Ah, certo. Não cheguem muito tarde, disse ela, de novo com aquela expressão de mãe severa no rosto. Nós dois acenamos com a cabeça. Está bem. E divirtam-se, cantarolou June, voltando a se ocupar com o seu livro e a caneca, que eu imaginava estar cheia de café normal, não o descafeinado, se realmente estivesse disposta a ficar acordada até que voltássemos para casa. Até mais tarde, dissemos em resposta e fechamos as portas de vidro atrás de nós.
A noite estava morna e não havia nenhuma nuvem no céu. As luzes azuis e vermelhas de um avião passaram piscando, e também havia estrelas brilhando contra aquele céu escuro. A imagem me fez sorrir. Senti vontade de começar a girar com o rosto inclinado para o céu daquela maneira. Aproveite! E foi o que fiz. Rindo, girei com os braços abertos enquanto descia até o final da trilha de terra batida entre os arbustos, até perder o equilíbrio e cair em cima de uma moita. Lee estava rindo também, e chegou correndo para me ajudar a levantar, estendendo a mão. Não foi difícil encontrar a festa. Já passava um pouco das 8, mas havia várias pessoas reunidas. Havia caixas térmicas cheias de gelo e 2 ou 3 fogueiras pequenas. As pessoas tinham arrastado alguns troncos caídos para fazer círculos, e aquelas que não estavam sentadas conversavam e andavam de um lado para o outro. Conforme fomos chegando mais perto, vi que as pessoas que estavam por ali tinham idade para estar na faculdade. Elas eram um pouco mais velhas que nós. Mas havia também uma quantidade enorme de garotos e garotas da nossa idade, e alguns eram ainda mais novos. E não consegui evitar de notar. Havia várias garotas usando vestidinhos também. Àquela altura, eu já não me importava mais. Estava ali para me divertir, não para impressionar ninguém, especialmente os rapazes. E apesar de estar me preocupando com o que vestiria antes da festa, naquele momento, honestamente, não dava mais a mínima. Vamos lá, eu disse, pegando na mão de Lee e puxando-o para perto da caixa térmica cheia de gelo e latas de cerveja mais próxima. Estou com sede. Ei, o que aconteceu com aquela promessa? Não, eu não vou beber nada, não se preocupe. Eu nunca cheguei a dizer isso. Disse que não ficaria bêbada, tem uma diferença enorme aí. Eu me debrucei sobre a caixa térmica e peguei 2 latas de cerveja do gelo que se derretia lentamente, entregando uma para Lee. De algum modo, ele conseguiu abrir a sua lata usando os dentes, enquanto eu me atrapalhava para abrir a minha. Que exibido! Resmunguei enquanto sorria. Ei, Lee, você veio! Nós viramos e vimos alguém vindo em nossa direção. Já estava escuro, e por isso não consegui perceber quem era. Até que chegou perto o suficiente para que conseguisse reconhecê-lo, mas ele não pareceu ser capaz de me enxergar quando se aproximou. Oi, respondeu Lee, cumprimentando-o com um aceno de cabeça. Durante todo o tempo fiquei com os olhos arregalados, esperando que ele não se lembrasse de mim. Esse era o amigo de Lee? Ele, entre todas aquelas pessoas que estavam na festa. Quem é sua amiga? Perguntou o rapaz que se aproximou o suficiente para me reconhecer. Ah, é você! A garota do vôlei que caiu em cima de mim. Ah, limpei a garganta, tomando um longo gole da minha cerveja. Oi. O cara em quem eu caí durante o jogo de vôlei e Lee riram. O resto da galera está em algum lugar por aqui. Legal. Nós 2 acabamos de chegar. O rapaz assentiu com a cabeça. A fogueira próxima do lugar onde estávamos fazia com que os seus olhos ficassem de uma cor mais próxima do âmbar do que do castanho. Eu ainda estava constrangida por ter caído em cima daquele cara durante a partida de vôlei. Foi muito azar ele não ser alguém que eu nunca mais voltaria a encontrar. Que maravilha! Por isso, simplesmente fiquei ali, relembrando várias vezes, sem parar, o momento mais constrangedor da minha vida, na verdade da manhã anterior, e meio que olhando para o nada, mas ao mesmo tempo meio que olhando para ele. Logo depois ele concentrou sua atenção em mim, e senti meu rosto ficar vermelho porque pareceu que eu estava olhando diretamente para ele. Não achei que seria possível, mas consegui fazer um papel de idiota ainda maior do que no dia anterior. Você é... Elle, não é? Ele sorriu, educadamente, ignorando o fato de eu estar praticamente com um letreiro neon cintilante em cima da cabeça, com a palavra idiota piscando. Ah, sim, respondi depois de uma pausa um pouco longa demais. E foi então que eu me lembrei de sorrir. Sim, eu mesma. Oi. Você já disse oi. Lee me informou. Ele estava fazendo um esforço enorme para não explodir em uma gargalhada. Eu sabia. Conseguia ouvir aquilo em sua voz. Senti vontade de olhar para ele com cara feia, mas sabia que, se fizesse aquilo, acabaria tendo um acesso de risinhos. Ah, é verdade. Desculpe. Eu... Balancei a cabeça ligeiramente, tentando afastar a confusão do meu cérebro e me esquecer rapidamente do quanto eu ainda estava envergonhada por tudo que havia acontecido. Acho que não peguei o seu nome. Corey. Ah, legal. Oi, Corey. Acho que esta já é a 4ª vez que você diz oi.
Dessa vez, acertei o cotovelo nas costelas de Lee e me virei para olhar para ele. Muito obrigada, minha fiel calculadora humana. Ele respondeu com uma voz robotizada. Não há de quê. Por sorte, não fui a única que riu daquilo com força. Corey riu também, e Lee logo se juntou a nós, divertindo-se. Eu sabia que não tinha vindo até aquele lugar para impressionar ninguém, mas, por outro lado, não queria passar a noite inteira com um bando de pessoas que achavam que eu era uma idiota completa e sem qualquer graça. Estávamos ali para nos divertir. Vamos lá, disse Corey. Vou apresentar vocês para algumas pessoas. E ele realmente apresentou. Todas aquelas pessoas pareciam ter a nossa idade, ou talvez estivessem já no 1º ou 2º ano da faculdade. Havia mais ou menos umas 10 ou 11 delas. Eu estava tentando associar os nomes aos rostos, mas acho que me esqueci de metade. Jack, Hunter, Laura, Miles, as gêmeas Maya e Maria, Caitlin, Nathan e Damien. As gêmeas Maya e Maria não eram de conversar muito, mas falavam com sotaque hispânico. Nathan era provavelmente o tipo quarterback do time de futebol americano da escola. Loiro, musculoso e com um rosto forte. E era tão gay quanto possível, como ele mesmo se definiu. Laura não pareceu se importar comigo nem com Lee, especialmente depois que descobriu que ele tinha namorada. Mesmo assim, aquele pessoal era muito gente boa. Damien parecia o palhaço do grupo, então ele e Lee se entrosaram com bastante facilidade. Conversei com alguns dos rapazes e com Caitlin. Na verdade, eu nem sabia realmente do que estávamos conversando. Não sabia nada sobre aquelas pessoas, e mesmo assim uma hora inteira passou voando enquanto conversávamos sobre praticamente todo tipo de coisas aleatórias. Em determinado momento, Lee ficou ao meu lado e colocou o braço ao redor dos meus ombros enquanto Caitlin contava a Damien, com todos os detalhes, como eu havia caído por cima de Corey no jogo de vôlei. Porque, já conhecendo o meu azar habitual, quase todas as pessoas naquele grupo tinham visto a minha tentativa de jogar vôlei. Depois de algum tempo, Lee tomou os últimos goles da sua lata de cerveja e disse: Vou pegar outra bebida. Quer que eu pegue uma para você também? Não, estou bem. Ele passou a mão nos meus cabelos para embaraçá-los e se afastou. Caitlin foi atrás dele, dizendo que aproveitaria para pegar uma bebida também. E então, vocês dois estão namorando ou... Olhei para o cara que havia feito a pergunta. Acho que o nome dele era Hunter, mas não tinha certeza. Podia ser também Miles ou algum outro nome. Quem? Você e aquele cara. Ele indicou a direção na qual Lee havia saído com um movimento de cabeça. O quê? Eu disse, bufando pelo nariz. E foi uma bela bufada. Mas acho que já havia feito um papel de idiota tão grande que nem estava me importando com mais nada. De jeito nenhum. Você está falando sério? Ele deu de ombros. Vocês pareciam bem confortáveis um com o outro. Vocês dois dariam um belo casal. Emendou Nathan, piscando para mim. Ri daquele comentário. Você deve estar brincando. Ele é meu amigo. Nem em 1 milhão de anos a gente estaria, você sabe, namorando. Comecei a rir novamente quando pensei naquilo. O cara que talvez fosse Hunter ou Miles ou talvez outro nome, disse. Então vocês dois não estão juntos. Nananina não, eu disse ainda rindo. Ele acenou com a cabeça. Qualquer que fosse o nome dele, definitivamente era uma pessoa de poucas palavras. Mas isso não chegou a ter muita importância, porque naquele momento, um bando de pessoas dançando em fila indiana começou a vir em nossa direção. E quando eu digo que eles estavam vindo em nossa direção, é porque a fila passaria bem no meio da roda em que eu estava. Nós nos afastamos, cada um saindo para um lado ou para o outro, e, por obra do destino, talvez Miles, talvez Hunter, talvez outro nome, acabou ficando do meu lado na fila. Aquilo não seria muito incômodo se a fila não tivesse pelo menos umas 100 pessoas. Eu nem havia notado que havia tantos adolescentes na praia. Sorri para todos que passavam chacoalhando diante de mim, enquanto agitava a cabeça no ritmo da música contagiante que vinha de algum outro lugar. Mesmo assim, durante todo aquele tempo, conseguia sentir que havia alguém me observando. Então virei a cabeça e meus olhos se cruzaram com o olhar fixo e intenso de Hunter, Miles, outro nome, que estava me encarando. O que foi? Perguntei. Ele deu de ombros, como se quisesse dizer, nada demais. Mas disse em vez disso, vamos para outro lugar, isso aqui está ficando bem chato. Em seguida, simplesmente virou as costas e começou a andar para outro lugar. Eu fiquei parada ali,
com as sobrancelhas ligeiramente levantadas, observando enquanto ele dava alguns passos antes de parar e virar para trás, olhando para mim novamente. Você vem ou não? Ah, não. Foi a vez de ele erguer as sobrancelhas. Ele não disse nada, mas todos os traços em sua expressão perguntavam por quê? E por isso decidi emendar uma explicação. Não vou a lugar nenhum com um cara aleatório que eu nem conheço. O lábio superior do garoto se curvou ligeiramente para cima. Era um sorriso torto, mas não tinha realmente aquele tom de sarcasmo de Noah. Estava mais para um sorriso mal intencionado. E combinava muito bem com a risada condescendente que ele soltou em seguida. Eu não sou um cara aleatório qualquer. Olha, acho que você é, sim. Insisti. Se não estivesse segurando uma lata de cerveja, vazia, aliás, eu teria cruzado os braços. Não importa quem ele fosse, Miles, Hunter, tanto faz. Eu não tinha ficado nem um pouco impressionada com suas tentativas de me paquerar ou o que fosse. Aquele sorriso torto e insuportável continuava a marcar o rosto dele. Ah, vamos lá, a gente só vai se divertir um pouco. Nem vamos nos afastar muito. Deixa eu pensar um pouco. Não. Ele até riu, mas não era o tipo de risada simpática, nem mesmo uma risada bêbada. Era o tipo de risada que me dava vontade de ranger os dentes. Voltei a prestar atenção na fila de pessoas que passavam dançando, imaginando quanto tempo levaria até todo mundo passar por ali, e não voltei a olhar para o garoto. Nem mesmo quando ele chegou bem ao meu lado. Eu achei que você tinha dito que aquele cara com você não era seu namorado. Não é mesmo. Então vamos até um lugar mais sossegado. Sugeriu ele, baixando o tom de voz. Senti uma vontade enorme de dar um soco nele naquele momento. Em seguida, percebi que estava desejando que Noah estivesse por perto. Só porque aquele cara não é o meu namorado, isso não significa que eu não esteja namorando com outro. Ele inclinou a cabeça ligeiramente para o lado, erguendo um pouco uma das sobrancelhas, como se estivesse me questionando. E eu só disse, larga do meu pé. Não consegui pensar em nada melhor para dizer. Quando as palavras saíram da minha boca, senti vontade de estapear a testa. Por que é que eu não conseguia pensar em alguma coisa sagaz para retrucar a alguém quando realmente precisava? Eu disse aquilo e fiquei me sentindo uma idiota. As últimas pessoas daquela fila que passava dançando chegaram no momento mais oportuno. Hunter, Miles, seja lá quem fosse, nem teve a chance de abrir aquele sorriso cruel outra vez para mim antes que eu passasse por trás da fila. Do outro lado, Lee estava rindo com Damien e Nathan. Maya, ou talvez Maria, havia aparecido também e estava conversando com Caitlin. Respirei aliviada e me aproximei de Lee, ficando ao seu lado. Oi, disse ele distraidamente. Em seguida, depois de uma olhada rápida pelo canto do olho, ele parou de escutar o que Nathan estava dizendo e me encarou com uma expressão séria. O que foi? Balancei a cabeça negativamente. Nada. Está tudo bem, só... Fiz um resto meio vago por cima do ombro. Só um cara agindo feito um idiota. Damien olhou ao redor e me disse. Ah, sim. Hunter, às vezes, age desse jeito com as garotas. É só ignorar. Age de que jeito? Perguntou Lee, e sua expressão foi ficando ainda mais séria. Damien deu de ombros, como se não conseguisse encontrar a palavra certa para descrever a situação. Nathan acabou completando. Insistente. A lata de cerveja que Lee segurava se amassou um pouco, com um barulho estridente que acabou fazendo com que Nathan e eu nos assustássemos. Lee estava com uma expressão bem irritada, os olhos encobertos pelas sombras da noite e o queixo tensionado. Naquele momento, ele ficou estranhamente parecido com Noah. Coloquei a mão no braço dele e o apertei com carinho. Fique tranquilo, está tudo bem. Ele fez alguma coisa com você? Ri daquela pergunta, mas não era exatamente minha risada normal. Não seja bobo. E acalme-se de uma vez. Olha, ele já foi embora. Deve estar em algum outro lugar a essa altura. Demorou alguns segundos, mas a expressão de Lee suavizou. E logo depois havia também o toque de um sorriso por ali. Apertei seu braço outra vez e, quando ele olhou para mim, revirei os olhos, para indicar que ele estava reagindo de um jeito exagerado e sendo bobo. Ele simplesmente sorriu e bateu com o quadril no meu, sabendo exatamente no que eu estava pensando. Então, Nathan disse, Ei, vocês dois, estou falando sério, arranjem um quarto.